Olá, aluno! Sou o professor Djalma e hoje vou falar com você nesse tópico sobre teste de hipóteses. Bom, importantíssimo isso. Trata-se de uma técnica para se fazer inferências estatísticas sobre uma população a partir de uma amostra. Lembra que quando nós trabalhávamos a questão indutiva, dedutiva, e nós dizíamos o seguinte, olha, você define uma amostra, porque você muitas vezes não tem operacionalmente, em termos de custo, em termos de estratégia, como viu a população inteira, então você calcula uma amostra que represente aquela população. Pô, importante isso. E aí, a partir do resultado da população, você extrapola o resultado daquela amostra para a população inteira. Isso a gente faz em qualquer tipo de pesquisa. E o teste de hipótese serve para isso, para fazer uma inferência sobre uma população a partir de uma amostra e dos resultados que esta amostra trazem para nós. Bom, a ideia da teste de hipótese nasce de uma teoria popperiana. Karl Popper, um grande pensador do conhecimento e do método científico, ele se dizia o seguinte, não se pode provar nada, apenas desprovar. A gente só aprende quando erra, né? Popper dizia isso, que por mais que você faça uma pesquisa e que você não prova nada, você apenas pode desprovar. Então, assim, quando você pega uma pedra, um copo, qualquer coisa, e solta no ar, segundo Popper, ele vai dizer o seguinte, você não está provando nada. Você não está provando que a gravidade existe só porque você soltou e ele caiu. Mas você está você está fazendo uma desprova. Isto é, você está dizendo o seguinte, aquele papel, aquela garrafa, enfim, aquilo que você jogou, aquele caso funcionou, mas não quer dizer que funciona com todos. Então você tem que constantemente continuar provando, continuar fazendo testes, para sempre continuar desprovando, né? Mas chegando ao máximo possível de comprovações que cheguem próximo que você possa provar alguma coisa. Tá? Os estatísticos não perguntam qual é a probabilidade de estarem certos, mas a probabilidade de estarem errados. Né? A ideia principal é essa. Qual é a chance que eu tenho como estatístico de estar errado? E para fazer isso, eles estabelecem sempre uma hipótese nula. Né? E a partir dessa hipótese nula, eu vou trabalhar as demais hipóteses. Né? Quando a gente fala em hipóteses, tem que falar em tipos de hipótese. Lembrando que hipótese é uma resposta à pergunta que a gente faz. Lembra que a gente falou do problema de pesquisa? Que você tem que ter sempre um problema de pesquisa para iniciar uma pesquisa estatística? Quando você faz a sua pergunta de pesquisa, você já tem uma hipótese. O que você vai fazer é confirmar a hipótese. Né? E isso, gente, às vezes uma pesquisa ela vai provar aquilo que você já sabe. Ela vai comprovar a sua hipótese. Então, é muito comum você encontrar pessoas assim. Eu fiz uma pesquisa, eu já sabia o resultado, mas eu não tinha dados para provar o meu resultado. Ok. Tá? Um exemplo muito simples e muito singelo. Você tem um filho, né? E o seu filho não lava a louça. E aí, quando você chega em casa antes do seu marido, antes da sua esposa, enfim, e você lava a louça. E a sua esposa sempre fala, nossa, meu filho nunca deixa a louça suja. Aí você fala, não, quem lava a louça sou eu, ele nunca lava. Aí você diz isso e a pessoa fala, não, ele lava. Bom, você sabe que ele não lava, mas agora você precisa de dados. Você vai fazer uma pesquisa, em termos de observação. Todo dia você vai chegar e vai ver onde estão os pratos, se eles estão lavados ou estão sujos. Veja, você já sabe a resposta. E você vai fazer isso durante um mês. E você vai colocar o dado, e vai levantar o dado, vai gerar um gráfico, vai mostrar para a pessoa. Veja, eu já sei a resposta, mas você não tem dados para comprovar. E aí entra teste de hipótese. Então, quando você fala em hipótese, tem que falar de que tipo de hipótese você está falando. Então, a gente vai falar aqui de
os tipos de hipóteses que nós estamos trabalhando aqui. Então nós temos H0. H0 é a hipótese nula. É aquela que nós vamos testar. É a resposta que nós temos. Então nós vamos testar para ver se aquilo funciona. E nós temos H1, que é uma hipótese alternativa. A hipótese nula, ela expressa uma igualdade. Porque ela é aquilo que a gente pensa. A alternativa é uma desigualdade. Exemplo. Hipótese nula. A média de altura de 1,65 m. A hipótese alternativa. 1,65 m. Nesse caso, a hipótese alternativa confirmou a minha hipótese. Claro que quando eu trabalho com esses dois modelos, a hipótese nula é aquela que eu vou testar. Porque eu vou trabalhar sempre assim. A chance que eu tenho é de dar errado. Então, o que pode dar errado? Isso, testa isso. Até o momento que ela deixa de dar errado. E aí ela passa a ser uma hipótese alternativa. E aí eu faço uma outra pesquisa. E o que pode dar errado? E aí eu trabalho de novo. A ideia de um estatístico sempre é essa. A probabilidade de que algo esteja errado, que algo dê errado. Para isso você estabelece uma hipótese que é nula. É só para você fazer o teste da sua pesquisa. Quando você trabalha com hipóteses, também existem erros de hipóteses. E dois erros que podem ser graves. Erro 1. Rejeitar uma hipótese verdadeira. Então você tem uma hipótese, ela é verdadeira, você só não tem os dados para confirmar, mas de repente, por algum motivo, que pode ter sido um erro de planejamento de pesquisa, erro na hora de definir corretamente os dados a serem coletados, você planejou, executou e deu errado. E nesse caso, você está rejeitando uma hipótese que é verdadeira. Isso pode acontecer. Pode acontecer um erro tipo 2 ainda. Você também, por erro de planejamento da pesquisa, erro por definição correta de dados coletados, aceitar uma hipótese que é falsa. E isso também é problema. A probabilidade desses dois tipos de erros são designados como alfa e beta. A probabilidade alfa do erro tipo 1 é nível de significância do teste. Quanto mais significante é o seu teste, mais a chance de você aceitar a hipótese verdadeira e rejeitar a falsa. Então, nível de significância. A pesquisa tem que ter um nível de significância. E também, claro, essa significância vai trabalhar para que você não aceite a hipótese falsa. Então, é importante sempre trabalhar com significância. A significância dos dados, a significância da população. Então, será que os dados coletados são os mais significantes possíveis? Será que a população, que eu escolhi a população correta, calculei a amostra correta e defini a escolha da amostra correta? Nível de significância. Então, por exemplo, vou fazer uma pesquisa eleitoral e na hora de definir a amostra, estou definindo como meu público-alvo somente aqueles que têm a obrigatoriedade de votar. E aí, eu vou ouvir, por exemplo, aquele que tem 16 anos. Veja, o nível de significância foi comprometido, então eu posso, de repente, errar no meu resultado. Ou então eu vou ouvir sobre motoristas e a opinião deles sobre a pista, o tráfego em direção à praia e tudo mais. E aí eu ouço alguém que é motorista, mas não vai para a praia. Ou eu ouço alguém que não é motorista. A minha significância está comprometendo a minha hipótese. E aí eu posso cair no erro de rejeitar a hipótese verdadeira, ou pior, aceitar a hipótese falsa. Por isso que um outro cuidado extremamente importante é que ao fazer uma pesquisa, essa pesquisa seja a mais isenta possível. A mais isenta possível. E isso leva a um questionário, a elaboração de um questionário que também seja isento. Que ele não contenha erros, que ele não contenha falhas e que ele não induza a pessoa a uma resposta. Você quer ver um exemplo? Imaginemos uma eleição para prefeito e a pessoa
que está fazendo a pesquisa, que elaborou o questionário, faça o seguinte, ela pergunte, a senhora recebe alguma assistência social da prefeitura do município X? E a pessoa responde, sim. Isso ajuda a senhora nas despesas da casa? Resposta, sim, me ajuda. Qual a sua avaliação sobre o prefeito? Gente, depois que eu fiz as duas perguntas iniciais, ela vai responder positivamente, porque eu estou, no modo que eu construí, eu tendenciei a resposta dela para ser positiva. E isso muitas vezes acontece. Muitas vezes vai fazer uma entrevista com uma cor de camisa, com um detalhe que remete a uma resposta. E isso pode também comprometer a sua hipótese, e aí você pode, claro, rejeitar uma hipótese verdadeira ou aceitar uma hipótese que seja falsa. Quando a gente trabalha com a significância, existe a lógica do teste de significância. Então, para essa significância ser útil, você tem que ter para ela valores baixos, geralmente de 1 a 10%. Então eu posso ter erro? Posso, mas não erros grandes. Eu tenho que ter baixos valores, né, para essa margem de erro em termos de erro de rejeição de hipótese ou aceitação de hipótese falsa. Eu tenho que trabalhar com valores muito baixos. Também eu tenho que formular uma hipótese nula com uma pretensão de rejeitá-la. Então aquela hipótese nula é aquela que eu vou testar e vou rejeitar para que eu chegue na minha hipótese verdadeira. Se o teste indicar a rejeição de uma hipótese nula, tem-se um indicador mais seguro de decisão. Ok, fechou, é isso que eu queria. Então agora eu vou partir para confirmar a minha hipótese. Caso o teste indique a aceitação de uma hipótese nula, diz-se que, com o nível de significância, não se pode rejeitar hipótese nula. Então, a importância de um teste de significância. Teste de significância remete a você ter uma correta definição de etapas, um planejamento muito bem feito, uma baixa tolerância ao erro, para que você tenha corretamente, então, a sua hipótese validada e não caia nos erros mais comuns, que é rejeitar uma hipótese verdadeira ou aceitar uma hipótese falsa. E sempre com essa ideia, né? O pesquisador sempre trabalha com probabilidade de estar errado. Então, ele sempre tem que melhorar a sua pesquisa, melhorar sempre a ideia de seus métodos, sempre aproximar e filtrar melhor para que sempre ele tenha testes de hipóteses que possam permitir com que ele faça uma inferência correta dos resultados para toda a população. Por isso que existe um rigor metodológico, um rigor estatístico nas pesquisas, para que elas possam sim contribuir efetivamente para extrapolar o resultado daquela amostra para a população como um todo. Ok? Espero que você tenha gostado e até mais.